Bom dia, juniores! Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um domingo para aprender mais da palavra do Senhor. Queria dizer que estou com muitas saudades de vocês. Logo, logo estaremos juntos novamente. E hoje a nossa lição ela fala sobre um herói. Um dos heróis, né, da Bíblia. E esse herói, ele precisou de muita força, de muita coragem, porque ele também tinha medo, ele também tinha fraquezas, ele também passava por momentos difíceis. E eu vou iniciar essa aula com uma oração e logo após vou falar sobre um versículo maravilhoso, que é muito importante para nós nesse momento que a gente está passando. Vamos lá, então? Vamos fechar os olhos e vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo em Tua presença. Pai querido, neste momento, venho te agradecer pelas nossas famílias, te agradecer pela nossa igreja. Agradecer, Senhor, porque estamos vivos, Pai querido. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em tempos difíceis, o Senhor está conosco. Muito obrigada, Pai querido. Nós só temos que agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela vida do Senhor em nós. Neste momento eu gostaria de pedir que o Senhor pudesse estar com cada família neste momento, que o Senhor pudesse estar nos abençoando, abrindo as nossas mentes, para que a gente possa conseguir entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, o versículo ele fica em Salmos 27, capítulo 27, versículo 1. E diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse é um versículo de força, de coragem em meio às adversidades, certo? E hoje nós vamos falar sobre um homem, como eu já disse no início, um herói. O nome dele é Gideão. Gideão, ele tinha medo, vocês acreditam nisso? Pois é, Gideão tinha medo. E por ele ter tido medo, algumas coisas aconteceram. Depois que o Senhor libertou os israelitas dos cananeus, usando Débora e Baraque, houve 40 anos de paz. Porém, os filhos de Israel voltaram a pecar contra Deus, e o Senhor deixou que outro povo fosse inimigo de Israel. Ou seja, o Senhor, mesmo amando o povo de Israel, ele precisava corrigir. E nós sabemos que a correção também é uma forma de amar, certo? Cada vez que os israelitas faziam a colheita, os midianitas vinham e pegavam toda a sua colheita e os animais. Israel ficava sem nenhum sustento. Por causa disso, a nação de Israel clamava ao Senhor pedindo ajuda. O Senhor ouviu as orações e enviou seu anjo para falar com um israelita chamado Gideão, que estava limpando o trigo
escondido dos midianitas. O anjo disse que Deus estava com Gideão e deu uma missão a ele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 6, e vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Vamos lá, versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Deus estava com Gideão. Deus deu essa missão a Gideão. Por isso, Gideão não precisava temer, porque Deus estaria com ele. Lá em Juízes, continuando em Juízes 6, vamos lá para o versículo 25. 25 e 26. Deus disse o seguinte a Gideão: leve o touro que permanece a seu pai, leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Versículo 26. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá arrancado e queimem tudo no altar, como um sacrifício. Apesar do medo, Gideão obedeceu à ordem recebida. Logo pela manhã, os homens da cidade descobriram que Gideão havia feito aquilo e quiseram matar ele. Mas o pai de Gideão disse que o deus Baal é quem deveria se defender sozinho. E agora, hein? Depois disso, os inimigos dos israelitas se reuniram para batalhar contra eles. Gideão chamou vários homens para essa batalha. Ele também pediu ao Senhor que desse um sinal, confirmando que libertaria Israel. E o Senhor confirmou ser Gideão quem deveria guerrear. Deus queria mostrar ao povo de Israel que a vitória ela não vem da força, mas ela vem do Senhor. Deus queria mostrar que a vitória vinha somente dele. Por isso Deus disse a Gideão que mandassem para casa os soldados que estivessem com medo. E sabe quantos foram para casa? 22 homens voltaram para suas casas. Ou seja, foram 22 homens com medo. Ficaram só 10.000. Mas ainda não estava bom. Sabe por quê? Deus então mandou que Gideão levasse os soldados para beber água no rio. Vocês acreditam nisso? Vamos ler lá na Bíblia. Juízes 7. Agora vamos ver no capítulo 7. 7, versículo 5. Aí a gente vai ler do 5 até o 8. E diz assim: aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados do que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor Deus disse a Gideão:
com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300 homens. Mas estes ficaram com toda a comida e com todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Então restaram 300 homens somente. De 22.000 homens, só restaram 300. Parecia ser pouco, né? Com aquela multidão de midianitas que tinha. Mas vocês acreditam que foi com esses 300 homens que Gideão foi para a guerra? Porque Deus queria mostrar que a força para se ganhar uma batalha, para se vencer uma guerra, não está na quantidade, mas sim que a força vem dele. Que eles ganhariam a guerra porque o Senhor os ajudaria a vencer. E não porque eles teriam milhares e milhares de soldados. Porém, Gideão ainda permanecia com medo. Então o Senhor disse a ele e a seu ajudante que fossem às escondidas até o acampamento inimigo, a fim de ouvirem o que estava acontecendo, o que eles estavam falando. Gideão dividiu o exército em 3 companhias. Suas armas seriam trombetas e cântaros, com tochas de fogo dentro. À meia-noite, eles foram ao acampamento dos inimigos. Eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram bem alto, mas não saíram do lugar. Os midianitas começaram a correr, gritar e a fugir. O Senhor os confundiu e eles começaram a brigar entre eles. Israel os perseguiu e venceram a guerra. Assim, Deus livrou o povo de Israel dos midianitas. Essa é a história de Gideão, um dos heróis da Bíblia. Deus, ele tem todo o poder e ele faz e ele pode mudar a história, ele pode fazer o que ele quiser, porque nós somos dele, nós fomos feitos por ele. E por isso a gente precisa confiar no Senhor, mesmo nas situações difíceis. Talvez seja nas situações difíceis que nós mais confiamos no Senhor. Talvez assim como Gideão, você também esteja com medo, esteja aflito. Mas não precisa se preocupar, porque a força para você enfrentar o seu dia a dia, para você encarar o seu dia, não vem de você. A força, ela vem do Senhor. Ore e peça que o Senhor te dê força, te dê coragem para enfrentar o dia, a noite, as tempestades, os dias bons e os dias maus. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje, sobre confiança, sobre não temer, sobre termos a confiança no Senhor, porque Ele está conosco. Ele prometeu na Bíblia que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós não devemos temer. Amém? Agora a gente vai para o nosso racha-cuca. Vamos lá? Vamos corrigir o racha-cuca? Coloque V para verdadeiro ou F para falso nas frases. Depois, com as frases verdadeiras, forme um breve relato da história. Vamos lá. Gideão estava, primeiro parêntese aí, amassando uvas escondidas dos inimigos do povo de Deus. Segundo parênteses, amassando barro às escondidas dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus.
ou limpando trigo às escondidas dos inimigos do povo de Deus? Gideão estava fazendo o quê? Limpando o trigo, tá bom? Embaixo, o anjo chamou Gideão de homem independente que lutaria pelo povo de Deus, homem valente que livraria Israel das mãos dos inimigos, ou de homem medroso que se esconderia dos inimigos? O anjo chamou Gideão de homem valente que livraria Israel das mãos dos inimigos. Embaixo, a primeira missão de Gideão seria destruir os ídolos do seu pai, destruir os inimigos do seu pai ou destruir os barris de seu pai? Seria destruir os ídolos do seu pai. Gideão foi para, vamos lá, um exército faminto, um exército pequeno ou um exército de crianças? Gideão foi para a batalha com um exército pequeno. Ele só foi para a batalha com 300 homens. As armas usadas na batalha foram armas potentes, grandes e preciosas, armas pequenas, mas poderosas e novas, ou armas diferentes, como cântaros, cornetas e tochas? Foi com armas diferentes, como cântaros, cornetas e tochas, certo? Penúltima pergunta aí. Gideão, mesmo com medo, confiou em Deus e foi para a batalha? Confiou nas armas e foi fracassado? Ou confiou no exército e foi com cuidado? Gideão, mesmo com medo, ele fez o quê? Confiou em Deus e foi para a batalha. Embaixo, nós também podemos confiar nos inimigos da escola e ter vitórias, confiar em Deus quando estamos com medo e ter vitória, ou confiar nas nossas forças sem medo para termos vitória? Hein? Nós podemos confiar em Deus quando estamos com medo de ter vitórias, não é? Muito bem. Vamos agora para o dia a dia com Deus. Vamos lá. Segunda-feira, o que Gideão estava fazendo quando o anjo do Senhor lhe apareceu? Malhando arroz, malhando uva ou malhando trigo? Malhando trigo, né? Terça-feira, o que o Senhor prometeu a Gideão? Que estaria ao seu lado e que eles venceriam os midianitas, certo? Quarta-feira, qual foi a primeira ordem que Deus deu a Gideão? Ensinar as escrituras, derrubar o altar de Baal ou plantar trigo? Derrubar o altar de Baal. Quinta-feira, por que o Senhor não queria que o exército de Israel fosse numeroso? Para que não pensassem que venceram a guerra sem a ajuda de Deus. Sexta-feira, descubra a resposta usando a matemática. O exército que Gideão convocou. 1000 vezes, aí abre parênteses, 18 mais 20 menos 6. Dá quanto, crianças? O exército que Deus escolheu a primeira resposta é 32 mil, certo?
o exército que Deus escolheu para lutar. Abre parênteses, 120 menos 4, vezes 15, fecha parênteses, vezes 5. Dá quanto? 300. Gideão convocou 32.000 homens. Deus escolheu para lutar somente 300. Viu? Quais objetos foram usados pelo exército de Israel para vencer a guerra? Corneta, cântaro, jarro, no caso cântaro ou jarro, e tocha de fogo. Parabéns para vocês que fizeram a lição, que responderam tudinho. Que o Senhor possa estar conosco nesses momentos, que vocês possam ter confiança no Senhor, que eu possa ter mais confiança no Senhor, tá bom? Semana que vem a lição é a lição 6 sobre Sansão, o maior lutador, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau.